Oi, gente. Vamos voltar então. Desculpa, eu tive um monte de problema técnico. Depois eu explico para vocês todas as coisas que aconteceram aqui em casa. Mas, enfim, vamos lá, recapitulando. A gente tá falando agora de arte gótica, né? E eu ia falar para vocês explicar o que são as rosáceas. As rosáceas são vitrais redondos, normalmente super coloridos, e, e elas E elas são muito características das catedrais góticas, tá bom? A outra coisa característica e que difere enormemente da arte românica, da arquitetura românica, são as fachadas. As fachadas góticas são extremamente ornamentadas. Então elas têm gárgulas, elas têm um monte de detalhezinhos esculpidos, que vão ficar bem claros quando eu mostrar as imagens para vocês. Os arcos hoje. Tá difícil de falar. Os arcos ogivais. Lembra quando eu falei de arquitetura românica, que eu falei que os arcos eram arcos romanos, que eram os arcos tradicionais, arcos dos triunviros, tipo o arco dos triunfos romanos. Quando a gente fala de arte gótica, a gente tem um arco diferente, que é o arco ogival. O arco ogival, ele é pontiagudo, ele forma uma ponta em cima. E isso faz bastante diferença para que se consiga construir cada vez construções mais altas, com paredes mais finas, para que você consiga. É uma questão arquitetônica de suportar o peso, de fato. É, então, esses arcos ogivais eles permitiram construções maiores. E os vitrais coloridos, né? A gente começa a ter esses vitrais coloridos porque você tem paredes mais finas devido à presença desses arcos ogivais. As paredes conseguem ficar mais finas e conseguir sustentar o mesmo peso e isso possibilita você ter mais janelas. Então, os vitrais, eles acabam... São as janelas, né? Com vários vidrozinhos coloridos que... unidos por uma fita de chumbo, normalmente. E eles retratam, na grande maioria das vezes, cenas bíblicas. E é muito interessante porque as catedrais góticas, elas recebem muito mais, por dentro, muito mais iluminação do que as românicas. E isso dá uma ideia, segundo várias análises, de que você estaria entrando num reino realmente de Deus ao entrar dentro das catedrais góticas. Porque a luz normalmente está associada, né, ao paraíso, aos céus e tudo mais. Eita, passou de uma vez. Então aqui, essa catedral é o símbolo. Vocês têm que, se tiver que decorar uma catedral, tem que ser essa, que é a Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Vocês já estão vendo que é uma fachada bem diferente da fachada românica, né? Que era aquela fachada chapada, sem ornamentação. Aqui a gente tem muito mais ornamentação. Todas essas esculturas aqui, tá vendo? Todos esses arquinhos aqui têm esculturas. E aqui, ó, que a gente tem a rosácea. A rosácea também é outra coisa, assim, fundamental numa catedral gótica, tá? São esse formato de vitral em círculo. E os arcos ogivais, que já dá para ter uma ideia aqui, né? Olha, tá vendo? As próprias janelas são em formato de arcos ogivais, que tem essa ponte aguda. E, e aqui uma imagem de outra catedral na parte interna. E aí acho que dá para ver também que os arcos são ogivais, eles formam essas cruzes aqui em cima, elas são mais pontiagudos, tá vendo aqui, ó? Como é mais pontiagudo, não são arcos redondos totalmente. E sim, tem muito mais janelas, né? Dá pra ver aqui, dá pra ver aqui. Isso é uma mudança grande com relação à arquitetura românica, tá? E aqui outra imagem da Catedral de Notre-Dame. A frente estava aqui, né? Que é a parte que a gente tinha visto antes. E aqui a parte de trás. Olha outra rosácea gigante aqui. E essa daqui é uma das entradas. Lembra que eu falei que a nave era em formato de cruz? Então, exatamente isso. Você tem a nave central aqui e uma nave perpendicular aqui. E essa é uma entrada de uma outra nave, da nave lateral, que vai formar a cruz, tá? Eu acho que a Catedral de Notre Dame é legal lembrar também, principalmente porque, não sei se vocês lembram, ano passado ela sofreu um incêndio.
e grande parte dessa parte aqui do fundo foi destruída. Eles estão no processo de reconstrução, né? Não sei como está agora, mas eles estavam tentando reconstruir o mais rápido possível, porque isso aqui, a Catedral de Notre Dame é um ponto turístico importantíssimo de Paris. E aí, outra foto da Catedral de Notre Dame mostrando o detalhe, lembra? Aqui, ó. Tá vendo essa entradinha aqui? De perto, olha como ela é toda detalhada, entalhada. Olhem as portas, como são. Enfim, é bem diferente, né? E aqui uma rosácea. Olha o nível de detalhamento dos vitrais que compõem essa rosácea. E essa é uma catedral que eu amo e ela exemplifica muito bem. Ela foi uma catedral que foi criada para mostrar o poderio da igreja nesse período e para afirmar o poderio das cidades francesas, dos burgos, nesse período de renascimento comercial. E inclusive de mostrar essa associação na igreja e tudo mais. E vocês estão vendo a riqueza dos vitrais, a quantidade de luz que entra, né? E isso é muito diferente de uma catedral românica. E aqui a gente tem também outras ilustrações típicas, são essas entalhações em ouro com as pinturas, né? Aqui até parece ser um Jesus Pantocrata. E os arcos ogivais, olha, olhando para o teto dá para ver, né? Aqui, outra imagem dessa mesma catedral para mostrar a riqueza dos vitrais e os arcos ogivais. Então, aqui eu peguei uma ilustração para mostrar para vocês aquilo que eu tinha falado, né? Que aqui são a nave lateral e aqui a nave central. Eu não achei uma ilustração melhor do que essa. E aqui tem um desenho esquemático para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí vamos falar um pouquinho também sobre a pintura na Idade Média. Eu acho que não vale a pena a gente diferenciar, existem diferenças entre cada um dos períodos. Mas eu nunca vi cobrar em nenhum vestibular, então eu vou falar bem o geral, o que eu acho importante que vocês gravem. Que sim, os temas são cristãos, que eu venho falando desde o começo. A pintura, ela era evangelizadora, ela era catequizadora, ou seja, ela tinha que ensinar o evangelho para a população, porque a maioria da população era analfabeta, a maioria da população não entendia o que estava sendo passado nas missas, e aí o que restava para ele entender a religião era o que era passado de boca a boca e a pintura, o que tinha nos vitrais, o que tinha nas paredes. Então, a pintura tem essa característica cristã sacra, toda vez que a gente fala de sacro, né, relativo à religião. Enfim, isso é super importante. Agora, quanto à técnica, é interessante lembrar que a maioria das pinturas são afrescos, tá? Que são aquelas pinturas de pigmentos naturais sobre superfícies de parede, por exemplo. E a maioria das pinturas da Idade Média, elas não têm profundidade, elas são pinturas muito mais bidimensionais, muito mais em 2D. Elas não têm essa preocupação tão grande com retratar fidedignamente, retratar como o ser humano é de verdade e como, tipo, com todo o detalhamento, porque na real não era essa a tônica da Idade Média. A Idade Média, isso eram imagens que tinham a função de passar uma informação. E não de mostrar o esplendor da técnica e etc, né? E nem a figura humana que ali é representada, porque não é... Deus é mais do que esse corpo humano, né? Então, é sempre importante lembrar que... Assim, eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, mas eu acho que fica mais fácil quando a gente traz para algumas coisas do período atual nosso, assim. Por exemplo, quando você vai falar de uma história em quadrinho, vamos pegar o típico da história em quadrinho da Turma da Mônica. A Mônica tá longe de ser uma representação fiel de como são os seres humanos, né? De como é a pessoa de verdade. Ela é um bonequinho, né? Claro que a pegada é completamente outra, mas o que é interessante, por que o Maurício de Souza fez a Mônica assim? Porque é uma coisa que é reprodutível e é mais fácil de ilustrar em espaços pequenos e passa uma mensagem tão efetiva como se fosse um negócio super detalhado, né? Então, isso é muito importante de se pensar quando a gente fala de pintura de parede e de pinturas de igreja. Porque, às vezes, tem alguns lugares que você vai ver que, assim, por exemplo, pintura de altar, às vezes é uma pinturazinha desse tamanho, que a gente vê super ampliado, né? E
Então, assim, tem umas coisas super figurativas que vocês vão ver. Eu não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei alguma aqui. Eu acho que eu não acabei não colocando. Mas são umas pinturas, assim, mais... Aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Não tem perspectiva. É uma coisa meio figurativa, assim. Você fala, mano, isso aqui é meio... né? Mas passa a ideia de que isso aqui é um trono e tudo mais. Tem algumas imagens, inclusive eu achei que eu tivesse colocado, não coloquei. Por exemplo, que fala da primeira, né, do batismo de Jesus Cristo e no Rio Jordão. E aí o rio, mano, o rio, tipo, o rio é a roupa do Jesus Cristo. E aí você fica meio tentando entender o que é aquilo. E aí você fala, meu, é que não ia, era um negócio desse tamanho assim. Então não ia dar pra ele fazer um super perspectiva, ia ficar super poluído. Então ele acabou, o pintor acabou optando por fazer essa escolha. Então a gente tem muito essa tônica na Idade Média. Tanto porque o corpo humano, a figura humana não era tão valorizada, porque o que importava era Deus, tanto como porque o que importava mais era o evangelho, era a mensagem que estava sendo transmitida pela pintura, e não a imagem em si. E outra coisa que é interessante que o tamanho das imagens seguem a hierarquia dos personagens. Na maioria das vezes, quem é apresentado com tamanho maior tem uma importância maior, e quem é apresentado com tamanho menor tem uma importância menor. E o uso do dourado para mostrar o poder da igreja como uma grande instituição, como a instituição da Idade Média. Tá? E essa aqui é uma frase icônica do Papa Gregório Magno, que fala exatamente aquilo que eu, de forma muito mais bonita, aquilo que eu falei para vocês, da função catequizadora da arte, que é a pintura pode fazer pelo analfabeto, o que a escrita faz para os que sabem, pelos que sabem ler. Então, se você tem uma população que não sabe ler a Bíblia, a pintura, ela serve como evangelho, né? Aí, aqui a gente tem, essa é a principal pintura da Idade Média. Vocês vão ver reproduções e mais reproduções, diferentes formas desse tipo de pintura, que é a Virgem e Jesus Cristo. E vocês vão ver que Jesus Cristo, ele é um bebezinho, mas ele está sendo representado como gente grande, né? E então a feição não é de um bebê. E isso demonstra que ele tem um destino cruel pela frente, que ele não é qualquer ser humano, não, que ele não é um ser humano, que ele é o enviado de Deus, né? E vocês estão vendo que não tem muito essa coisa de profundidade. Até tem um pouquinho de luz e sombra no rosto, mas a maioria é bem chapada, um desenho bem plano, né? A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é até mais do que o outro. O outro pode ser um pouquinho transicional lá para o início do Renascimento. Aqui a gente já tem uma característica bem mais chapada, bem mais típica de Idade Média, que a gente só tem as linhas mesmo. E você vê que não tem volume no rosto, né? Não tem luz, não tem sombra. A gente tem o Jesus Cristo pequenininho aqui, mas não pela questão do tamanho de importância, mas porque ele é um bebê, né? Só que ele é representado com uma carinha de adulto para representar tudo isso que eu falei para vocês. Essa imagem da Virgem com o menino é, juro, acho que é a principal, acho não, é a principal, é o que eles mais reproduzem nesse período. Aqui tem outra imagem. Se eu não me engano, essa daqui é bizantina. E aí tem umas características mais de ornamentação, que é típico do bizantino também, mas algumas coisas são típicas, né? Esses olhos amendoados, que são típicos da Idade Média, a figura sem muito comprometimento com a realidade, né? Muito mais ilustrativo. Aí aqui outra figura do Jesus Pantocrator, né? Que eu já falo para vocês e tal, do Evangelho, da mãozinha. Vocês veem que a posição dele está totalmente sem grande comprometimento com a realidade e é bem mais ilustrativo e não tem volume, né? Vocês podem ver que não tem volume, que é uma imagem muito mais chapada, muito mais 2D. Aí a gente pode falar de outro tipo de pintura, até então eu tava falando de afresco para vocês, né? Todas essas que eu mostrei eram afrescos. A iluminura, tem algumas pinturas a óleo, viu, também na Idade Média, então se você não sabe diferenciar, não precisa falar que é afresco ou não. A maioria é afresco, mas já tem um pouco de pintura a óleo. A pintura a óleo vai ganhar força mesmo no Renascimento, mas ela já começa a existir um pouquinho aí na Idade Média também, tá?
Pintura a óleo, fresco, é basicamente o tipo de tinta e o tipo de superfície. A iluminura que eu ia falar para vocês é outro tipo de representação, outro tipo de pintura, só que são as pinturas feitas para ilustrar os livros, principalmente Bíblias. E outros livros também. Não sei se vocês lembram dos monges copistas, que eram os monges que ficavam nos monastérios traduzindo os livros clássicos para o latim e para as línguas vulgares depois. E esses monges copistas, eles tinham lá toda aquela letra caprichosa e tudo mais, e eles também faziam essas ilustrações para deixar os livros mais bonitos e tudo mais. É importante lembrar que a leitura era uma coisa extremamente para poucos. Pouquíssimas pessoas sabiam na Idade Média. Muito pouca gente. Não, tipo, a maioria dos nobres também não sabia ler, sabe? Eram poucas pessoas que sabiam. Então era uma coisa muito seleta. Aí aqui, ó, um exemplo de iluminura, tá vendo? São essas imagens, essas letras primeiras aqui, todas decoradas. Imagens representando o que o texto fala. Todas essas artes decorativas aqui de livros. Essas são as iluminuras. Bem fácil de reconhecer, né? Mas para dar uma geralzona no período da Idade Média como um todo, no período da arte cristã medieval, né, que vai desde o final do Império Romano, como a gente já falou e tal, tem que lembrar que a tônica do período é a religiosidade. O ser humano está interessado com a sua espiritualidade, com o que tem além do que o conhecimento humano pode simplesmente deduzir, tá? E a grandiosidade do período está nas arquiteturas, muito mais do que na pintura, apesar de a gente ter grandes obras também. Mas a tônica do período é a arquitetura. E a gente tem que lembrar que quando fala de pintura não tem perspectiva. E tem muito uso do dourado. Eu vou fazer uma questãozinha que essa questão vocês não podem sair dessa aula sem saber responder. Se vocês entenderam isso, eu já estou bastante satisfeita, porque isso é o que mais cai nos vestibulares, é o principal tipo de questão que cai exatamente assim. Tipo, só muda as igrejas, mas é exatamente essa questão. Então, identifique qual estilo arquitetônico relaciona-se cada uma das construções abaixo e cite suas principais diferenças. Então, se você prestar atenção na aula, essa daqui é uma catedral românica e essa daqui é uma catedral gótica, né? Olha, isso aqui é a Catedral de Milão, olha o nível de detalhamento que tem essa fachada, né? E até dá pra ver alguns arcozinhos ogivais aqui. Mas ó, essas janelas são em arcos normais, né? Mas dá pra ver uns arcos ogivais aqui, ó, esses materiais decorativos aqui, ó, uns arcos ogivais, umas rosáceas aqui, tá vendo? E aqui uma catedral sem decoração, ornamentação, com uma românica. Então, primeiro ponto que é importante citar é essa diferença da ornamentação da fachada, a questão dos arcos, a questão disso aqui parecer muito mais concreto, muito mais sólido, muito mais difícil de invadir, isso aqui parecer muito mais frágil, muito mais delicado e tudo mais. Mas isso aqui ser muito mais imponente do que isso aqui, porque isso aqui demonstra o poderio de uma cidade e tudo mais. E se você puder, se for uma questão aberta, relacionar cada uma com seu determinado período dentro da Idade Média, isso mostra que você tem propriedade, que você consegue correlacionar com a história mesmo, a arte e a história. Então, aqui a gente tem uma construção mais característica do final do Império Romano, início da Idade Média, e até a Alta Idade Média, e aqui da Baixa Idade Média. Né? Aqui do período das grandes invasões bárbaras, da insegurança, das cruzadas, e, enfim, a igreja tinha que ser um forte, um lugar de defesa. E aqui não, a igreja era uma representação do poder da igreja católica, do poder de uma cidade, de um burgo, de uma região que estava se desenvolvendo economicamente. Então, isso é o que vocês precisam sair daqui sabendo, tá?
Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado e desculpem aí é, não ter postado no dia, né? É, gente, a internet aqui de casa, a, a força aqui em casa caiu e aí queimou o roteador da minha internet e aí eu tinha que estudar para prova, enfim, virou um caos. Vocês não têm nada a ver com isso, eu sei, mas eu não consegui terminar de gravar a aula e por isso não consegui postar também. Então, mas eu espero que vocês aproveitem, que vocês aprendam, porque isso é bastante importante, principalmente essa questão vocês precisam saber responder, tá? Beijinhos! Tô com vocês, espero que vocês tenham gostado.